Olá, em primeiro lugar gostaria de agradecer à Escola da Advocacia Geral da União, na pessoa da doutora Cristiane, pelo convite. De igual modo, estendo meus cumprimentos ao Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro pela oportunidade, meu muito obrigada. Sou Aline Gonzaga, advogada da União, ocupo o cargo de consultora da União na consultoria geral. Desde 2005, atuo na área de contratações públicas, integro a Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da CGU, responsável pela edição dos modelos de licitações e contratos da AGU. E hoje nós vamos tratar das principais inovações introjetadas por duas medidas provisórias no bojo da Lei 13.979, a medida provisória 926 e a medida provisória 951. Nós temos que a Lei 13.979, ela está inserida dentro da competência privativa da União de legislar sobre normas de licitações e contratos, conforme estabelece o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Qual seria o espectro de atuação da Lei 13.979? Nós temos que reger as contratações voltadas ao enfrentamento da situação de emergência em saúde pública internacional. E o que significa isso? Que nós temos que estão abarcadas pela Lei 13.979 a aquisição, por exemplo, de álcool em gel, de máscaras, de respiradores, mas também contratações voltadas, por exemplo, ao tratamento do isolamento social, a possibilidade de aquisição de software para fazer a leitura dos dados e informações acerca da pandemia. O porquê que surgiu, então, a necessidade da edição dessas medidas provisórias para tratar das contratações voltadas ao enfrentamento dessa crise do novo coronavírus? Nós temos que a pandemia, ela gerou reflexo no perfil das contratações. Vamos verificar alguns fatores que acarretaram essa modificação desse perfil. Nós temos a volatilidade das demandas através do aumento do incremento do fluxo de algumas contratações, por exemplo, o caso dos EPIs. O ineditismo, nós podemos citar como exemplo a possibilidade de aquisição de respiradores utilizados em outros países em que a pandemia já tenha se arrefecido. Restrições no mercado nacional. Nós temos que as empresas nacionais não estavam dando conta de tantas demandas relacionadas, por exemplo, aos respiradores, aos EPIs, às máscaras, particularidades do mercado internacional. Nós temos a impossibilidade da indústria nacional atender toda a demanda, fez com que o gestor voltasse os olhos para os produtos advindos do mercado exterior. E isso acarretou a necessidade da observância de algumas particularidades desse mercado internacional, como o caso de alguns países, a exemplo da China, somente aceitaram o pagamento à vista, por exemplo, na aquisição de respiradores. Imprevisibilidade da situação e consequências incalculáveis, nós temos que nunca chegamos perto, de tratar uma situação que envolvesse um verdadeiro colapso do sistema de saúde. Bom, passamos agora a fazer uma avaliação desse microsistema normativo estabelecido pela Lei 13.979. Nós temos que ela abarca a aquisição de bens, de serviços, o que se inclui os serviços de engenharia, bem como os insumos de saúde. Nós temos que fazer um parênteses aqui para tratar da inaplicabilidade dos regramentos da Lei 13.979 em relação às obras de engenharia. Nós temos que, se fizermos uma interpretação, na verdade, autêntica da exposição de motivo, que fundamentou a edição da medida provisória 926, nós temos que houve um recorte da inaplicabilidade das obras para esse regramento. O porquê disso? Não foi um mero esquecimento, Se optou por retirar as obras deste microsistema por conta do planejamento simplificado, que poderia impactar de forma negativa
em algumas questões muito sensíveis nas contratações de obra, a exemplo da segurança. Outro ponto que merece destaque dentro desse microsistema é a ampliação dos meios de contratação para o enfrentamento da situação de emergência. Nós temos 4 importantes ferramentas que o gestor pode se valer para tratar uma demanda relacionada à crise do novo coronavírus. A possibilidade dele fazer uma contratação direta por dispensa, ou então uma inexigibilidade, conforme prescreve o artigo 4º, parágrafo 3º, um pregão com prazos diferenciados, ou então a utilização do cartão corporativo através do aumento dos limites da concessão, dos limites para a concessão de suprimentos de fundos. Nós vamos tratar de cada uma dessas 4 de forma mais pormenorizada, começando pela dispensa de licitação regida pela 13979. Nós temos que ela tem uma destinação específica, ou seja, voltada ao enfrentamento da situação de emergência de saúde pública internacional. Temporalidade, a temporalidade demarcada porque nós temos que a Lei 13979, ela é marcada pela decretação desse estado de emergência internacional pela OMS. Então, enquanto esse estado de emergência estiver em vigor, as disposições da 13979 estarão em vigor e, por consequência lógica, haverá a possibilidade do manejo dessa nova dispensa de licitação. Nós temos um tratamento diferenciado em relação à dispensa emergencial tratada no bojo da Lei 8666. Nós temos, apesar da dispensa regida pela 13979, guardar inspirações nos dispositivos da dispensa emergencial disposta pelo 244, com ela não se confunde. Em razão do quê? Em razão de algumas peculiaridades, a exemplo da presunção legal do atendimento das condições para a dispensa de licitação. Nós temos que, na Lei 13979, há uma presunção da ocorrência de algumas condições que na dispensa emergencial da 8666 o gestor tem que, de forma pormenorizada, trazer aos autos a sua caracterização. Vamos ver quais são? A ocorrência da situação de emergência, a necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, a existência de risco à segurança das pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos e particulares, e limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Então, nós estamos diante de uma presunção legal. A presunção se refere ao ônus da prova. Aqui nós temos que se retirou do gestor a necessidade dele despender energia para justificar todos esses pontos diante da situação de extrema normalidade que assola não só o nosso país, mas o mundo todo. Então, nós temos aqui um exemplo de que a sistemática trazida pela Lei 13979, ela ampliou, a liberdade do gestor para fazer o tratamento e o dimensionamento das demandas relacionadas à crise do novo coronavírus. Bom, em relação à outra ferramenta disponível para o gestor, se trata da inexigibilidade. Essa inexigibilidade está prevista no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 13979. O artigo 4º, ele se refere à dispensa, mas o parágrafo 3º, na verdade, ele insere uma modalidade de inexigibilidade na medida em que ele trata de uma única empresa fornecedora de bens capaz de fornecer, ainda que com restrições. Nós temos, então, a lei possibilita a contratação, desde que seja a única empresa que forneça aquele bem, ainda que ela conste restrições em relação, por exemplo, que ela tenha sido declarada inidônea, que ela tenha alguma suspensão do direito de participar de uma licitação ou de contratar com o poder público. Então, assim, a lei fez uma ponderação, entre a aquisição daquele bem e o interesse público ali perseguido, que seria o quê? Que seria o fomento da saúde individual, coletiva, a própria preservação do direito à vida. Então,
é possível, desde que seja uma única empresa, a se viabilizar a contratação, ainda que com restrições. Bom, a outra ferramenta disponível para o gestor seria o pregão, que ficou conhecido como um pregão express, né, em razão dos seus prazos mais curtos. Todos os prazos do procedimento licitatório foram reduzidos pela metade. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Nós sabemos que o pregão é utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, né? Nós temos que na dispensa regida pela Lei 13.979, ela é mais ampla que o pregão nesse ponto. Por quê? Porque nós podemos viabilizar por meio da dispensa serviços incomuns também, e não necessariamente os comuns. Então, assim, aqui nós temos uma diferença, né, do nosso regime lá cartesiano da Lei 8.666. Né? Lá nós temos que primeiro tentar licitar para depois tratar excepcionalmente das hipóteses de dispensa e de inegibilidade. Né? Aqui nós temos várias ferramentas disponíveis para o gestor, e uma inclusive mais ampla, que é a dispensa, e uma mais fechada, que seria a possibilidade do manejo do pregão, tão somente em relação aos bens e serviços comuns. Bom, a outra possibilidade que o gestor pode se valer dentro desse sistema de crise nas contratações seria a utilização do cartão corporativo para efetuar compras imediatas. Nós temos que o exemplo que se pode dar para essa possibilidade seria a contratação imediata, por exemplo, de termômetros, de máscaras, de álcool em gel, de alguns itens, né, com valores menores, né, porque considerando que a contratação é à vista, há a possibilidade aí de se valer do cartão para conseguir um desconto e fazer algumas contratações imediatas. Eu gostaria de deixar bem claro que essas 4 ferramentas que estão disponíveis pelo gestor dentro do bojo da Lei 13.979 não possui qualquer tipo de preferência ou de escalonamento. Ou seja, o gestor, de acordo com a peculiaridade do caso concreto, com a especificidade do objeto, ele pode se valer de qualquer uma dessas 4 sem a necessidade de primeiro enfrentar a licitação para depois ir para a dispensa. Não existe escalonamento, justamente pelos valores que estão sendo protegidos, né, pela Lei 13.979, pela celeridade que se busca outorgar a essas contratações. Bom, e o projeto básico? O projeto básico das contratações regidas pela 13.979 tem alguma especificidade? Sim, tem algumas especificidades. Nós sabemos que, por força da Instrução Normativa 05 de 2017, do Ministério da Economia, nós temos que o planejamento ele deve necessariamente observar os estudos preliminares, o gerenciamento de risco e um projeto básico em termos de referência robustecido de requisitos. E no âmbito da 13.979, houve uma relativização, um enxugamento desse planejamento. Nós temos a elaboração facultativa dos estudos preliminares para aquisição de bens e serviços comuns, nada obsta que o gestor ele construa esse documento e faça a inserção nos autos, mas assim, lembrando que é uma faculdade. Houve também um disciplinamento da dispensa, do gerenciamento de riscos, exceto na fase da gestão do contrato. E o que de fato tem que ter dentro desse projeto básico simplificado ou TR simplificado? Nós temos a declaração do objeto, a fundamentação simplificada da contratação, a descrição sucinta da solução apresentada, os requisitos da contratação, os critérios de medição e pagamento e a flexibilização da estimativa de custos. Aqui eu abro um parênteses porque a Instrução Normativa 05 de 2014, nós temos que ela é aplicável às contratações cartesianas, mas no microsistema normativo regido pela 13.979, ela não é aplicável. Nós temos que a própria norma indicou as suas fontes de pesquisa,
que seria um portal de compras, sítios especializados, o próprio preço cobrado por outros órgãos públicos, ou então fornecido pelas próprias empresas prestadoras de serviço. E nós temos dois pontos interessantes: a possibilidade do gestor dispensar a estimativa de custos, desde que haja uma justificativa pormenorizada para fazê-lo, e a possibilidade de se contratar, ainda que os valores sejam superiores a essa estimativa de custos, desde que devidamente justificada e comprovada a oscilação de mercado. Observou-se em algumas contratações realizadas no âmbito do Ministério da Saúde, por exemplo, uma oscilação muito grande dos preços de mercado de alguns produtos, inclusive diária, porque como era o mundo inteiro procurando o mesmo produto, às vezes um país comprava uma lote grande e o preço que já foi cotado de uma forma, no final do dia já tinha um outro perfil. Outro apontamento interessante que a 13979 trouxe é a viabilidade da contratação de equipamentos usados. Isso se deu em alguns estudos que estavam sendo feitos no âmbito do Ministério da Saúde, acerca da possibilidade de aquisição de respiradores utilizados em outros países em que a pandemia já tinha se arrefecido. Inaplicabilidade do artigo 26 da Lei 8666. Eu gostaria de fazer aqui um convite para vocês em relação a esse ponto, de fazerem a leitura do parecer 2 de 2020 da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria Geral. Nós temos que esse parecer, ele teceu uma série de considerações, de premissas que subsidiaram a elaboração dos modelos de licitações e contratos para a Covid-19. Neste parecer, restou assentada a inaplicabilidade do artigo 26 da 8666 para as contratações regidas pela Lei 13979. Aqui eu chamo a atenção para a forma de publicação que a Lei 13979 se valeu. Nós temos que as contratações ordinárias são publicadas na imprensa nacional. Nós temos que a prescrição da 13979, nós temos que possibilitou a publicação em um sítio oficial específico. Isso não quer dizer que nós não estamos fazendo a publicação dessas contratações, e sim uma publicação de uma maneira diferente. Um outro ponto acerca dessa inaplicabilidade do artigo 26 se refere à desnecessidade de se observar o procedimento da ratificação, né, que é observado no bojo da 8666. Nós temos que o mote da 13979 é justamente impingir nessas contratações uma maior celeridade, o que na verdade dispensa a necessidade de observância dessa ratificação. Uma outra questão também muito interessante desse microsistema é a dispensa de apresentação de documentação de regularidade fiscal e trabalhista e de demais requisitos habilitatórios. Nós temos no caso de restrição de fornecedores. Nós temos que essa possibilidade, ela tanto é aplicável para a contratação direta, tanto para o pregão eletrônico. Nós temos que a Lei 13979, ela trouxe duas exceções, né? A Seguridade Social, que agora foi relativizada pela emenda constitucional número 106, e a declaração da utilização do trabalho insalubre, né, do menor de idade. Então, a declaração do menor de idade ainda permanece, né, mas assim, faço a ressalva em relação às disposições da emenda constitucional 106. Possibilidade de prorrogações sucessivas enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
Então, assim, como fica a duração dos processos, ou dos contratos, perdão, dentro desse microsistema normativo? Nós temos que a Lei 13.979, ela indicou que a duração dos processos se dá no período de 6 meses, mas facultou a possibilidade da prorrogação enquanto perdurar essa situação de emergência. Eu pergunto para vocês, cessada essa situação de emergência, por exemplo, a OMS cessa hoje a situação de emergência internacional em saúde pública provocada pelo novo coronavírus. E eu tenho equipamentos, por exemplo, respiradores, sendo utilizados na UTIs por pacientes que ainda não se recuperaram. E o que fazer com isso? Eu devolvo de forma abrupta esses respiradores e retiro esses pacientes, deixo esses pacientes de que forma? O artigo 8º veio justamente resolver essa situação. Nós temos que os contratos regidos pela 13.979 vão observar os prazos nele estabelecidos. Então, assim, neste caso, cessada a situação de emergência hoje, nós temos que o contrato pode seguir ali os seus termos até a sua finalização, de forma que eu possa reacomodar esse paciente em algum outro hospital, ou então fazer alguma outra contratação, devolvendo esse aparelho no final, né, deste contrato, mas privilegiando aí a vida. Então, assim, o artigo 8º trouxe essa excepcionalidade em relação aos contratos administrativos regidos pela 13.979. Isso é bem interessante. Agora vamos tratar das inovações introjetadas pela medida provisória 951. O que essa medida provisória trouxe para o microsistema normativo da 13.979? A possibilidade de se utilizar o sistema de registro de preço. Acredito que a principal inovação se trata da dispensa. Eu poder utilizar o SRP na dispensa de licitação. Então, assim, se eu tiver mais de um órgão envolvido naquela contratação, eu posso, na verdade, utilizar o SRP dentro da minha dispensa. Faço o alerta de que a lei, ela não trata de uma pluralidade de entes, e sim de uma pluralidade de órgãos. Então, basta vários órgãos estarem participando dessa contratação, que eu poderei, na verdade, me valer da dispensa através do SRP. Outro apontamento se refere à aplicabilidade do decreto 7892 de 2013 para as contratações regidas pela 13.979. Nós temos que isso é uma dicção expressa da norma. Eu faço só um parênteses em relação à demanda incerta. Nós temos que o artigo 3º do decreto 7892, ele traz as hipóteses, ele elenca as hipóteses de utilização do manejo do sistema de registro de preço. Quais são as contratações frequentes, entrega parcelada, mais de um órgão envolvido, e quando eu não tenho a precisão do quantitativo. Mas o TCU, quando da avaliação desse acórdão 2197 de 2015 plenário, ele foi fazer a análise das contratações de kits emergenciais para desastres naturais. Ele fez uma ponderação interessante. Ele abriu a possibilidade do manejo do sistema de registro de preço quando a própria demanda é incerta, ou seja, quando eu não tenho certeza se eu vou precisar daquela contratação. Então, assim, aqui, como nós estamos num cenário de extrema normalidade, é possível, sim, que se tenha situações em que a demanda é incerta e que eu possa, na verdade, me valer do SRP dentro da 13.979. Aqui eu gostaria de fazer um convite para vocês também para a leitura de um parecer, o parecer número 8 de 2019 da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da CGU, em que houve uma avaliação muito rica
né, das disposições dessa medida provisória que, na verdade, fundamentaram a reestruturação dos modelos da Covid-19. Um outro ponto interessante é a equiparação automática às compras nacionais das licitações. Nós temos que, então, se eu tiver um pregão, por intermédio de um sistema de registro de preço, nós temos que a medida provisória equiparou este procedimento a uma compra nacional. Nós temos que as compras nacionais são aquelas relacionadas à execução de um projeto, de um programa nacional que envolve entes federativos. Em geral, o órgão gerenciador é a União e os demais entes, na verdade, vão satisfazer os seus interesses ali através da mesma ata de registro de preço. E isso é instrumentalizado através de convênio, através de transferência fundo a fundo. Nós temos que essa equiparação, ela na verdade prescinde da necessidade da comprovação desses requisitos, da execução desse programa ou desse projeto ou do entabulamento de um posterior convênio ou de uma transferência fundo a fundo. Nós temos o que na verdade a norma quis trazer seria a potencialização dos benefícios da utilização do sistema de registro de preço no que toca às compras nacionais, que se refere a quê? Se refere ao aumento dos limites para a adesão. E essa equiparação, ela se arrasta para as dispensas. No bojo desse parecer número 8 de 2019, ficou assentado que não, que na verdade as dispensas, para que elas alcancem o status de compra nacional, ela teria que observar de forma integral as disposições do artigo 22 do Decreto 7892 de 2013. No que toca à intenção de registro de preço, nós temos que houve uma modificação também dos prazos, nós temos de 2 a 4 dias, ao passo que nas contratações cartesianas o prazo é 8 dias. Aqui chama-se atenção para a discricionariedade do gestor, que ele vai poder modular de acordo com o objeto, de acordo com o prazo que ele tem, o prazo dessa intenção. A ata de registro de preço, nós temos que a lei ela não teceu nenhuma particularidade em relação à ata de registro de preço. Então, o seu prazo pode durar até 12 meses, mas a gente sabe que diante de uma situação de crise, nós temos que ser interessante o gestor modular o prazo dessa ata de registro de preço com prazo menor, podendo ser prorrogada até o limite de 12 meses em razão dessa flutuação de preços mesmo, de variação cambial. E os contratos? Bom, os contratos a gente já viu aqui que eles podem ser de até 6 meses e as regras normais são aplicáveis dentro desse microsistema. Eu posso entabular o contrato desde que a ata esteja em vigor e a ata ela pode subsidiar quantos contratos se façam necessários e estes contratos vão seguir os prazos neles estipulados de forma independente. E o carona? É possível admitir o carona dentro das contratações regidas pela Lei 13.979, considerando a aplicabilidade das disposições do Decreto 7892? Sim, né? A resposta é sim. É possível que a gente abra a possibilidade de órgãos não participantes de fazerem adesão à ata de registro de preço regida pela 13.979. Mas aqui cabe o alerta, né, considerando os vários entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o carona, da necessidade de robustecer esse procedimento com uma justificativa pormenorizada. Bom, fazendo um cotejo entre as inovações da medida provisória 926 e da medida provisória 951, nós temos novos vetores que vão reger essas contratações dentro desse momento de crise. Eu fiz para vocês aqui um resuminho desses novos vetores. Otimização na fase do planejamento da contratação, a gente viu que houve alguns recortes, um enxugamento.
um processo de desburocratização, agilização dos processos de contratação, a ampliação dos procedimentos voltados ao enfrentamento sem um escalonamento preferencial. Isso aqui é muito importante porque assim nós temos ferramentas disponíveis para o gestor utilizar de forma independente, preponderância entre o direito à vida, à saúde individual e coletiva e o princípio da economicidade administrativa. Então, nós temos ali que a lei fez a gradação e permitiu, inclusive, a contratação de valores superiores ao estimado, né? Em prol do quê? Em prol da aquisição daquele produto ou daquela prestação de serviço. A leitura do novo sistema específico e transitório despido do reuso de entendimentos e instrumentos antigos. Aqui é um grande desafio, né? Nós temos, por exemplo, alguns julgados do TCU relacionados a H1N1 em que se exigiu uma gradação, se possibilitou a utilização da dispensa emergencial, mas desde que logo em seguida o gestor já mobilizasse a instrumentalização de um processo licitatório. Então, nós temos aqui que tomar muito cuidado com essa utilização, né, de precedentes, tanto em relação à dispensa emergencial tratada no artigo 24, inciso 4 da 8666, tanto do arrastamento desses julgados relativos a H1N1, porque nós estamos diante de uma situação de extrema anormalidade que nós nunca vivenciamos. E vamos verificar como é que se deu ou está sendo isso na prática. Bom, o TCU, ele, com base nesse acórdão 1335 de 2020 plenário, é o primeiro acórdão em que ele fez a avaliação da 13979. Vamos verificar se houve ou não reuso de jurisprudência antiga. Olha só, os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus, Covid-19, devem ser instruídos com a devida motivação dos atos, por meio, no mínimo, de justificativas específicas acerca da necessidade da contratação e da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados, com as respectivas memórias de cálculo e com a destinação a ser dada ao objeto contratado. Artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 13.979. Então, assim, fica a pergunta no ar para vocês. Será que, diante de uma situação de pandemia que nunca foi vivenciada pelos gestores, é razoável se exigir memórias de cálculo? Será que ele teria como, de acordo com as aquisições feitas nos anos anteriores, trazer para os autos uma memória de cálculo para a situação para o enfrentamento de uma situação com consequências incalculáveis? Bom, fica aí o questionamento e a necessidade da gente se valer de novas lentes para fazer a leitura dos dispositivos da Lei 13.979. E para isso, eu trago aqui uma parte desse poema do Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Então, estamos diante de um grande desafio, né? Nós temos um novo ordenamento jurídico aí específico, transitório e pontual para as contratações de Covid-19, em que nós temos que realmente usar roupas novas com lentes novas, né? O meu muito obrigada e agradeço imensamente a atenção de vocês. Um abraço virtual.